Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e estamos aqui para mais uma videoaula sobre aquisição da linguagem escrita. Como na outra aula, nós vamos pensar um pouco que antes de a gente adquirir a linguagem escrita, precisamos adquirir a linguagem da nossa mente. Antes da escrita, vem a fala. E como isso se organiza na nossa mente? Vamos pensar um pouco sobre cérebro e linguagem. De que maneira a linguagem funciona em nosso cérebro? Vocês já pararam para pensar? No primeiro momento, o que a gente pode falar neste momento? O cérebro humano apresenta algumas peculiaridades. Podemos subdividi-los em partes que vão determinar algumas funções. Se vocês estudarem um pouco mais a fundo, vocês vão ver que existem partes específicas para cada componente da nossa linguagem. Isso é muito importante saber, porque, na verdade, estudos comprovaram que existem esses componentes que a gente vai ver já já. A linguagem, por exemplo, está ligada ao hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Qualquer coisa que afete esse hemisfério pode gerar problemas na linguagem. O que acontece? Algumas lesões causadas nessa região podem levar a distúrbios de linguagem que chamamos de afasia. Mas como assim lesões? Se você tiver um acidente, por exemplo, e você bater a sua cabeça muito forte nesse hemisfério esquerdo, pode ser que você, no mesmo momento, adquira uma disfunção na linguagem chamada de afasia. Tá? Casos em que você tenha pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, um AVC, que tenha afetado o hemisfério esquerdo também, você vai ver que pode ter afetado a linguagem da pessoa, certo? Isso é comprovado cientificamente. O que acontece? Existem duas áreas no cérebro específicas em que nós podemos observar que ocorreram disfunções na linguagem, por conta de lesões que ocorreram nessas partes específicas do cérebro. Dois tipos conhecidos de afasia são relacionados a duas áreas do cérebro que nós chamamos de área de Broca, nessa região, e área de Wernicke, nessa região marcada aqui. E o que acontece? Que tipo de disfunção ocorre nessas áreas, quando essas áreas são atingidas? Lembrando que qualquer lesões podem ser causadas por pancadas fortes nessa região. Tá? Podem ser causadas por pancadas fortes, mas podem ser causadas também por outros problemas, como o AVC, como eu falei anteriormente. Veja bem, aqui o intuito não é falar sobre doenças neurológicas, mas falar sobre como isso pode afetar a linguagem e para estudar como a linguagem naquele lugar funciona. É para demonstrar que a linguagem tem seu espaço reservado numa área específica do cérebro. Se há esse espaço, então é importante melhor entender seu funcionamento e suas características, não é mesmo? Então vamos ver. Como que se desenvolve a linguagem, então? Né? Para saber como se desenvolve a linguagem das crianças, foi necessário observar o seu desenvolvimento para identificar como se construíram suas habilidades linguísticas. Ora, por que a gente não pode chegar e usar como sujeitos da pesquisa adultos? É porque a gente está pensando em aquisição. Lá atrás, quando nós somos adultos, nós já temos a linguagem plenamente desenvolvida. Então a gente precisa saber como é que funciona lá atrás, nas crianças, como é que elas aprendem a falar, né? Como é que elas vão registrando as informações?
Será que o ambiente interfere? Será que não interfere? Será que existe uma capacidade já pronta das crianças para desenvolver essa linguagem? Será que elas conseguem desenvolver isso naturalmente? Esses são alguns assuntos que fazem parte do estudo da aquisição da linguagem. Pesquisadores utilizam de diferentes métodos para identificar como estão se desenvolvendo essas linguagens. Ora, um pouco mais à frente, nós vamos ver que existem diferentes teorias para dar conta sobre a aquisição da linguagem, para dar conta dos fenômenos da aquisição da linguagem. Há autores que acreditam que a linguagem, lá atrás, ela era adquirida por meio de estímulos. Há outros que já acreditavam que ela é por conta ela já é inata no ser humano. Outros pesquisadores já tratam a linguagem como desenvolvida socialmente. São vários os autores, são vários os métodos de análise da aquisição da linguagem e do seu desenvolvimento e as habilidades que as crianças têm para desenvolver essa linguagem. Dentre as estratégias, vejam só, né? Estava a observação na sucção de chupetas, ou mesmo audição de músicas, para a gente perceber como é que a criança lá atrás, a criança que ainda não fala, a criança que ainda está desenvolvendo, adquirindo a linguagem na sua mente, como é que ela vai agir a determinados comandos em uma determinada língua. Agora, o que os estudos concluíram sobre isso? As crianças, até os 6 meses de vida, têm predisposição a aprender várias línguas. Por isso que a gente sempre fala, né? Quando as crianças vão fazer cursos, quando elas são imersas em mais de uma linguagem, em mais de uma língua natural, vamos pensar assim, elas aprendem aquilo mais rapidamente. Como um adulto, ela vai aprender mais de uma língua, porque ela está preparada para aquilo, né? Mas para aprender a sua língua materna, ela precisa desaprender as outras. Por quê? Nesses estudos, elas eram expostas a mais de uma língua. E elas conseguiam entender os comandos de cada uma das línguas ali. Agora, para que ela desenvolvesse a sua língua materna, o que ia ter que acontecer? Quando ela começasse a ser exposta à sua língua, ela ia precisar desaprender as anteriores. Interessante. Isso tudo ocorre a partir de uma capacidade cognitiva inicial de percepção que as crianças já têm. Nós já falamos lá atrás, na aula anterior, sobre módulos, né? E a criança já sabe, ela já tem em sua mente a sistematização de uma língua e ela vai ser exposta a uma língua natural e é aquela que vai ser a sua língua materna. Sabe o que mais se descobriu? Existe um período em que crianças devem ser expostas a uma língua natural para a aquisição da primeira língua, que é o chamado período crítico. Isso tem que ocorrer num período crítico. Por que, se não ocorrer no período crítico, né, a gente vai ter alguma disfunção posterior? A gente pode ver isso num filme bem interessante. Vocês podem assistir ao filme Nell, com a Jodie Foster e com o Liam Neeson, né, em que esse fenômeno é analisado. Né? Sobre a hipótese do período crítico, recomendamos que vocês assistam esse filme, para que vocês possam entender que, se passar do período crítico, a criança pode ter algum problema no desenvolvimento da linguagem mais à frente. Tá? Outra pesquisa mostrou que crianças surdas, vejam só, quando expostas tardiamente à língua de sinais, também demonstraram menos fluência do que as expostas desde o nascimento e entre 4 e 6 anos de idade. Isso só comprova o quê? Independentemente da língua que elas vão aprender, elas precisam ser expostas até um determinado momento. Porque se passar desse momento, isso vai interferir na fluência com que ela vai adquirir aquela língua mais à frente. Tá? O que a gente pode concluir dessa aula de hoje? De tudo que vimos até agora, podemos chegar à conclusão de que a organização interna da linguagem é modular.
como a gente viu anteriormente. Ou seja, a linguagem é um módulo dentro do nosso cérebro e funciona de forma autônoma em relação a outros sistemas cognitivos. Então, o que vai acontecer? A linguagem é como você aprender a andar. Em um determinado momento da sua vida, você vai aprender a andar. Em um determinado momento da sua vida, você vai desenvolver sua fala, você vai desenvolver as estruturas de uma língua a qual você foi exposto. E isso nós vamos vendo a partir de cada aula. Cada hora, cada momento em que a linguagem vai se desenvolvendo, nós vamos trazendo aqui para vocês nas nossas videoaulas. Como referência, mais uma vez, nós temos a Elaine Grola, a Maria Cristina Silva, para conhecer a aquisição da linguagem. Obrigado, pessoal.